beleza? Eu sou o Thiago Freitas, sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre 5 alimentos que ajudam a controlar a glicemia em diabéticos. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para mais informações como essa. E se você ainda não viu, eu tenho uma playlist sobre justamente diabetes, então vamos lá. Mas antes de mais nada, eu gostaria de enfatizar o seguinte: nenhum alimento que eu vou falar hoje substitui uma refeição equilibrada ou um padrão alimentar equilibrado, além de substituir uma necessidade de passar uma avaliação médica, nutricional ou com outros profissionais da área da saúde, beleza, galera? E o primeiro alimento que eu vou mencionar nessa lista, que ajuda a controlar a glicose ou açúcar no nosso sangue, é a banana verde. Mas eu concordo que consumir a banana verde é um pouco complicado, ela amarra na boca, né? Não dá para comer direito. A gente consegue consumir essa banana verde, seja na forma de biomassa de banana verde ou na forma de farinha de banana verde. E o princípio ativo que a gente está buscando, né, nesse alimento é o amido resistente. E a gente encontra mais amido resistente na farinha do que na biomassa de banana verde. Então vamos conversar um pouquinho sobre o amido resistente. Esse amido resistente, ele tem como principal característica não ser quebrado no nosso estômago. Então ele passa intacto do estômago para o intestino. E no intestino ele vai sofrer uma série de reações por conta das nossas bactérias intestinais. E essas bactérias elas vão começar a fermentar esse amido e se alimentar desse amido, gerando 3 substâncias principais. Seria o butirato, o propianato e o acetato. E essas substâncias elas são chamadas de ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos eles participam de diversos pontos do metabolismo humano, principalmente do metabolismo de glicose, seja estimulando uma maior secreção de insulina no nível pancreático ou melhorando a captação de açúcar no nosso fígado também. Existem outros mecanismos associados com esses ácidos graxos, mas um dos mais interessantes é que eles atuam no centro de fome e saciedade do nosso cérebro. Então, possivelmente, no médio e longo prazo, os gatilhos de fome eles sejam mais lineares, ou seja, ajudando no dia a dia a evitar aqueles picos de fome que acabam acontecendo. O primeiro estudo que eu trouxe aqui me dá muito orgulho porque eu fui um dos participantes desse estudo e uma série de dados que a gente coletou nesse estudo eu estou utilizando para o meu mestrado. Como que foi o desenho desse estudo então? A gente utilizou a biomassa de banana verde e eram 113 participantes. Qual que era o critério de inclusão? Eles tinham que ser diabéticos ou pré-diabéticos, não estarem utilizando insulina e estarem dispostos a consumirem a biomassa de banana verde caso caíssem no grupo intervenção. A gente seguiu esse grupo por 6 meses, então eles tinham acompanhamento nutricional e um dos grupos, que não era o controle, recebia a biomassa de banana verde. E quais foram os achados desse estudo? A gente observou que no grupo intervenção houve uma melhora de diversos marcadores vinculados à glicemia. Queda de glicemia em jejum, hemoglobina glicada, melhora de índice Roma-IR, por exemplo. E no grupo controle, que recebeu uma orientação nutricional também, a gente observou uma melhora da hemoglobina glicada, ou seja, o próprio ato de comer de forma mais equilibrada já foi extremamente eficaz em melhorar a hemoglobina glicada. Quando associou-se então a biomassa de banana verde, foi observada uma melhora um pouquinho mais acentuada. E como prova que o Brasil é sim um polo de pesquisa de ponta, o segundo estudo que eu trago sobre a banana verde, ou a farinha ou a biomassa de banana verde, é um estudo da Universidade de Brasília, junto do Instituto de Ensino Superior de Brasília. E em ambos os casos, foi promovido pelo Departamento de Nutrição dessas duas instituições. É um estudo de revisão, onde eles revisaram 1.009 artigos, colocaram os critérios de inclusão e de exclusão desses artigos, e desses 1.009 artigos com a biomassa de banana verde, ou a banana verde de uma forma geral, apenas 18 puderam ser adicionados nessa pesquisa de revisão. E entre os diversos benefícios da banana verde, e principalmente para o trato gastrointestinal, foi observado que o grupo que consumia a banana verde tinha uma melhora principalmente em marcadores relacionados com medidas corporais e com a glicemia. Ou seja, um estudo de revisão também conseguiu observar esse desfecho de melhora principalmente do açúcar no sangue. Interessante, né? E o segundo alimento que eu queria falar para vocês é a aveia. E se você ainda não viu, essa semana eu só tenho um vídeo justamente sobre a aveia. Então clica aqui para você conferir esse vídeo depois. A aveia é largamente utilizada no mundo inteiro. E muitas pessoas acreditam que a aveia só tem função no nosso intestino. Mas muito mais do que isso, diversos estudos conseguiram demonstrar que o consumo frequente de aveia é capaz de controlar os níveis de açúcar do nosso sangue.
E esse benefício é mediado pelo tipo de fibra que a gente encontra na aveia, que seria o beta-glucano. A estrutura química do beta-glucano foi descoberta em 1960 e desde então eles começaram a estudar esse tipo de fibra para avaliar o impacto na saúde humana. A principal característica do beta-glucano é a formação de gel, por ser uma fibra solúvel. E quando a gente consome esse tipo de fibra, ele forma um gel tanto no nosso estômago quanto no nosso intestino, retardando o esvaziamento gástrico. A analogia mais interessante, ou uma associação mais interessante para a gente entender como que funciona, pensa numa mangueira toda furadinha, seria o nosso intestino. Se você liga a mangueira e tem a vazão de água, concorda que vai vazar água num volume muito maior? Só que se a gente jogar um gel lá, ou jogar uma gelatina lá, concorda que esse volume de água escapando é menor? E é essa a analogia. Quando a gente consome uma fibra solúvel ou a aveia numa refeição, a gente cria esse gel e esse gel ele vai retardando o esvaziamento tanto do nosso estômago quanto do nosso intestino, possibilitando que os nutrientes sejam absorvidos de uma forma um pouco mais lenta, evitando, por exemplo, um pico no açúcar do sangue. Outro fator importante, lembra que eu falei que a biomassa de banana verde, ou farinha de banana verde, é utilizada como energia pelas bactérias? Pois bem, o beta-glucano também, ele sofre essa fermentação seletiva de bactérias positivas, melhorando um pouco o perfil bacteriano intestinal, levando elas a produzir algumas substâncias interessantes para a nossa saúde como um todo. Uma das coisas que vale ser mencionadas, assim como todas as fibras, a aveia ela sofre alguma alteração no seu efeito quando ela é aquecida ou quando ela é resfriada e congelada. Quando a gente pensa no aquecimento, por exemplo, fazer um pão, fazer um bolo, parte dos benefícios da aveia são perdidos, ao passo que quando a gente pensa num resfriamento ou num congelamento, a capacidade de formar géis que a aveia tem, ou outras fibras possuem também, ela diminui. Ou seja, quando a gente aquece muito ou quando a gente resfria muito, a capacidade mais interessante desse tipo de fibra, que é formar gel, diminui. Ou seja, se você quer ter um maior benefício do consumo de aveia, o ideal é consumir ela in natura, adicionando em frutas, iogurtes, vitaminas, sucos, polvilhando em legumes ou no arroz com feijão, por exemplo. Beleza, galera? E o nosso terceiro alimento seria a batata yacon, que é uma batata andina e que a gente não costuma consumir muito aqui no Brasil. Por fora ela lembra bastante uma batata inglesa, mas o que mais chama atenção é a sua parte interna. Ela tem uma coloração bem alaranjada e a característica mais interessante dela é que a gente consegue comer ela crua. O seu sabor lembra um pouco pera e ela é mais umidificada, vamos colocar assim, ou seja, a gente consegue comer como se fosse uma fruta no nosso dia a dia, o que facilita também bater um suco com batata yacon, fazer preparos gelados, enfim, é um alimento coringa para adicionar na rotina do dia a dia para controle do açúcar sanguíneo. Ela tem como principal vantagem uma carga baixa de carboidratos e uma boa qualidade de fibras na sua composição. Diversos estudos já relacionaram o consumo de batata yacon com um melhor controle glicêmico, além de um controle melhor da síndrome metabólica. E novamente, aonde que a gente acha o benefício da batata yacon? Na sua composição de fibras. E os tipos de fibra mais encontrados na yacon são a inulina e os fruto-oligosacarídeos, ou FOS, como a gente normalmente chama. Essas fibras elas são consideradas fibras pré-bióticas, ou seja, ao serem consumidas, elas têm capacidade de estimular o crescimento bacteriano seletivo, trazendo diversos benefícios para a saúde do seu hospedeiro, ou seja, para a nossa saúde. E vocês já estão percebendo que a maioria dos tratamentos alimentares, pensando no controle do açúcar no sangue, envolve principalmente o intestino. Porque, querendo ou não, é o primeiro tecido que controla a entrada ou saída energética ou de açúcar no nosso consumo de carboidratos de uma forma geral. E as bactérias têm um impacto gigantesco nessa entrada seletiva, vamos colocar assim. Agora, por que a yacon é interessante? Porque, além de ser saborosa, o preço dela é muito acessível. O quilo gira entre 4 e 6 reais, dependendo da época e dependendo do supermercado. Ou seja, é um alimento que tem um preço bastante razoável, bastante acessível. Vocês concordam? E o nosso quarto alimento é a nossa tão querida canela. Sim, a canela que a gente usa para colocar num chá, para fazer um bolo, preparar um doce, colocar num mingau, enfim. Que a gente já usa há um bom tempo e muitas vezes nem sabíamos que tinha algum real benefício para a saúde. Se a gente pensar lá no passado, ela já era altamente valorizada, principalmente por conta das grandes navegações. Já nos tempos modernos, a ciência começou a estudar a aplicação da canela no metabolismo humano e eles observaram alguns pontos interessantes. Os fatores que contribuem para a queda do açúcar no sangue são vários e vastos, mas a canela pode atuar em dois grandes fatores. Tanto no estímulo dos PPARs, que são receptores hormonais com diversas atuações, além de estimular o GLUT4,
que é um receptor de açúcar nas nossas membranas celulares. E hoje vamos nos ater apenas no GLUT4. Uma analogia para entender como que ele funciona, pensa como se fossem duas cidades. A cidade A é onde a gente encontra o açúcar e a cidade B é onde o açúcar tem que chegar. O GLUT4 seria o barco que vai transportando o açúcar da cidade A para a cidade B. Ou seja, quando a gente estimula mais o GLUT4 ou alguns glúteos do nosso organismo, a gente tem uma captação melhorada desse açúcar da cidade A ou do sangue para a cidade B ou para dentro das células, entenderam, galera? Agora, como uma leitura crítica da literatura científica ela é necessária, eu tenho que fazer algumas ressalvas sobre a canela. Eu trouxe alguns dados de uma meta-análise que visava justamente avaliar essa resposta, né, da canela no metabolismo do açúcar. E o que a gente pode observar? Que o consumo de canela tende a melhorar a glicemia em jejum, mas não foi visto efeito na hemoglobina glicada, o que nos traz um pequeno sinal de alerta. Outro ponto importante, os estudos eles usam cargas diferentes, ou seja, alguns estudos utilizaram 1,2 gramas de canela por dia e outros estudos utilizaram 6 gramas de canela por dia. E agora minha opinião pessoal como nutricionista, adicione a canela na sua rotina em uma rotina equilibrada que talvez você consiga extrair algum benefício dela. Mas não coloque toda a carga ou toda a responsabilidade do controle de açúcar só na canela, beleza? E o quinto e último alimento que a gente vai conversar hoje é o iogurte. Sim, aquele iogurte tradicional, natural, que já é utilizado na alimentação humana há muito tempo. Mas um ponto eu tenho que ressaltar. Quando a gente pensa nos estudos com iogurte, os estudos utilizam o iogurte natural, sem adição de açúcares ou de sabores. E eu aproveito e trago aqui ao lado a tabela nutricional de dois tipos de iogurte da mesma marca, um com sabor e o outro sem sabor, para a gente comparar um pouquinho a composição deles. E olha só que interessante, o iogurte natural apresenta uma quantidade determinada de carboidratos que é normal para uma composição de um leite ou de um derivado de leite, no caso do iogurte. Ao passo que quando a gente analisa um iogurte com sabor, percebe como aumenta muito a carga de carboidratos desse tipo de preparo? E o mais interessante, você olhando a lista de ingredientes, olha só o que eles adicionam, muitas vezes açúcar ou açúcar invertido, justamente para adoçar mais esse iogurte e ser muito mais palatável. Portanto, se é uma questão tomar o iogurte muitas vezes azedo, natural, adoce ele de forma natural. Adicione alguma fruta que você goste, alguma fruta mais doce, por exemplo, uma maçã picada, uma banana picada, uma manga picada. Ou se não for muito fã desse tipo de frutas, você pode adoçar com um pouquinho de mel, que já vai ser muito gostoso e você com certeza vai ter uma carga menor de adição de açúcar, fora que o mel tem alguns benefícios para a saúde que um açúcar invertido não tem, por exemplo. E quais são os dois efeitos mais relacionados com o consumo do iogurte? O primeiro seria uma relação de melhora da saciedade, ou seja, melhora da sensação de fome no médio e longo prazo. E já foi observado que a adiposidade, ou seja, a gordura corporal, ela guarda uma relação em longuíssimo prazo com o desenvolvimento ou aparecimento de diversas doenças crônicas, entre elas o diabetes. E um segundo efeito relacionado com o consumo de iogurte seria justamente uma melhora na sensibilidade à insulina, melhorando principalmente as respostas de açúcar no sangue, aumentando então a entrada desse açúcar, igual comentei da cidade A para a cidade B. E um terceiro ponto que tem sido muito estudado nos últimos 5 anos seria justamente a melhora das bactérias intestinais mediadas pelo consumo do iogurte. E qual que é o parênteses que eu preciso fazer? Primeiro que para trazer esta melhora, existe uma necessidade de ter uma carga boa bacteriana nesse iogurte. Porque quando o leite passa pelo processo de fermentação, as bactérias se proliferam lá, então entendam que isso é normal. Só que a maioria dos iogurtes que a gente encontra no Brasil, eles não discriminam muitas vezes que tipo de fermento foi utilizado ou quais tipos de bactérias nós encontramos em maior quantidade nesse iogurte. Mas de uma forma geral, os estudos que associam, o consumo de iogurte e melhora de glicemia, eles são muito enfáticos. Você melhorar o seu estilo de vida e adicionar o iogurte, você tem uma discreta melhora assim na glicemia sanguínea, ou seja, o estilo de vida mais equilibrado, quando adicionado o iogurte, a gente melhora o açúcar no sangue também, o que pode ser extremamente interessante. E vocês perceberam que nenhum desses alimentos é capaz de trazer algum milagre para o diabetes ou para o controle do açúcar, concordam? E é disso que se trata a nutrição. Nós trabalhamos com contexto alimentar, nós não somos alquimistas para ficar manipulando fórmula ou compostos bioativos isolados, prometendo uma melhora da glicemia ou de outros marcadores de saúde.
nós trabalhamos com um olhar muito mais atento para o ser humano, muito mais empático, para trazer o alimento para próximo dessa pessoa, para entender o porquê que ele não gosta de comer determinada coisa, ou justamente porque a rotina dele está desequilibrada e tentar melhorar da forma que for possível, beleza, galera? E aí, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já experimentaram todos esses alimentos, se vocês já conseguiram mudar o seu estilo de vida, se vocês têm vontade de mudar o estilo de vida e se vocês querem mais vídeos sobre padrão alimentar e doença em específico, beleza, galera? Na semana que vem eu vou soltar um vídeo sobre estilo de vida e diabetes, principalmente o hábito de fumar e a falta de exercício físico e o impacto que isso traz no controle glicêmico. Meu nome é Thiago Freitas, eu sou nutricionista. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para mais informações como essa e até a próxima. Falou, galera, valeu!